E nesse vídeo eu vou falar sobre dois assuntos. O primeiro já está em tela. A esquerda não brinca em serviço e eu quero repercutir essa reportagem que disse que o Lula, que o governo brasileiro vai levar para o G20 uma proposta para regular as plataformas digitais. Tá, então a esquerda de fato não brinca em serviço. O escopo deles nunca é um escopo reduzido. Eles querem o alcance, que essas regras tenham um alcance global. E o outro assunto que eu quero comentar é como a nossa imprensa, por mais que o consórcio seja amplo, tenha grandes veículos de comunicação, nem tudo mais eles estão conseguindo convencer a população. E aí eu vou trazer aqui os indicadores do que o povo pensa sobre o 8 de janeiro, e aí vocês vão ver que, de fato, tá difícil para a imprensa impor aquilo que eles pensam. Os grandes veículos de comunicação, os que compõem o consórcio, eles fizeram muito por merecer não ter esta credibilidade. É um esforço de anos. É muita militância, mais do que jornalismo puro. Então, obviamente, um dia essa conta iria chegar. Começando aqui por essa reportagem. Brasil vai propor ação global no G20 para regular plataformas digitais. Vamos pegar aqui alguns trechos dessa reportagem. Pulando aqui os primeiros parágrafos, a ameaça à integridade da informação passou a ser considerada pela ONU como um tema estratégico, lembrando da ONU, esquerdista, ultra-esquerdista historicamente. Tá? Então é sempre bom pontuar isso. Então, a ser considerada pela ONU como um tema estratégico, com o potencial de causar desestabilização de sociedades e regimes. Será que a ONU também considera os regimes não democráticos que já controlam e impõem mentiras para a sociedade para justificar o seu regime? Cuba, Venezuela, Angola, China, Rússia e etc. Ela também leva em consideração esses regimes? É uma pergunta que fica. O UOL apurou que o governo Lula já começou consultas bilaterais com os demais membros do G20, justamente para conseguir entender as resistências e pontos de apoio dos diferentes países do G20. Uma leitura que eu tenho disso aqui também é o seguinte: como internamente a oposição vai ser ferrenha, penso eu, também no Congresso Nacional e a população nas redes sociais também, eu acho que o Lula quer pôr outros países na parada, porque aí fica mais fácil você enfiar a goela abaixo da sociedade essa questão da regulação das mídias sociais, tá? Então essa é uma das leituras possíveis que eu entendo que de repente pode até estar aí compondo os planos do PT para conseguir avançar essa pauta também no Brasil. Nas primeiras conversas, a resistência colocada por parte tanto dos Estados Unidos como da China revelou que o tema seria desafiador. O Brasil sabe, porém, que terá de encontrar uma proposta e um caminho que possam ser aceitos pelas duas grandes potências, caso queiram que o debate prospere no G20. E aí, agradar China é uma coisa mega preocupante. Afinal de contas, a China controla desde sempre nesse regime as informações internas. Tudo é controlado. Tudo. Só as verdades do governo não eleito da China que são impostas perante a sociedade. Lá não pode ter nem redes sociais privadas. Tudo é controlado pelo Estado. Até aplicativos de trocas de mensagem. Tá? Então, só para vocês verem, imagine o Brasil ter que agradar um país como a China. Ainda bem que tem os Estados Unidos para fazer um contraponto. Né? Embora seja um governo de esquerda, o Biden, mas ainda assim não dá para se comparar Estados Unidos no controle da informação com a China, que controla totalmente. Mas a coisa é perigosa. Desde que Lula assumiu a presidência há um ano, o governo passou a refletir como desinformação pode ser combatida. A opção foi por buscar dois caminhos. O primeiro é a resposta nacional com projetos de lei, que acabaram gerando uma intensa reação das plataformas digitais. Não só das plataformas, da população também. Não podemos tirar aqui o poder do povo. O povo também, milhões nas redes sociais contra esse tipo de projeto de lei. Tá? Então não foram somente as plataformas, não. Teve povo brasileiro também.
A estratégia doméstica também inclui ações como a campanha de vacinação ou mesmo a conscientização de uma educação midiática. Mas a percepção do Palácio do Planalto é que não existirá uma solução nacional e isolada para o desafio. Desde 2023, o Brasil já havia se aliado a iniciativas internacionais, deixando claro que havia entrado em campo no debate internacional sobre a regulação das redes sociais. E uma pergunta que eu sempre faço: se as redes sociais fossem um território dominado pela esquerda, será que teria esse desespero em regular as redes sociais? Eu penso que não. Penso que seria muito difícil. Hoje, o que os meus olhos me dizem, que a esquerda não domina nem as ruas de forma orgânica, não domina, não consegue encher, a esquerda não enche ruas, não tem apelo nas ruas, o Lula dificilmente pode ir para o shopping, pegar um voo de carreira. Mesmo quando ele já não estava presidente, ele já nem fazia, né? Então, a gente não vê apelo popular no mundo real e nem no virtual. Só que eu acredito que é muito mais fácil controlar o mundo virtual do que controlar o mundo real. Então, essa pergunta que sempre fica. Se eles dominassem as redes sociais, eu duvido que teria esse desespero. Então, esse é um ponto, é um assunto que eu queria conversar com vocês. O outro mostra muito da fraqueza dos nossos veículos de comunicação, dos principais, daqueles que compõem o tal consórcio, como eles se autodenominaram no passado. Tanto isso é verdade, que na manchete aqui do Poder 360 já é uma coisa estarrecedora para a imprensa. Só 18,8% acham que o 8 de janeiro foi para dar um golpe. Se a gente parar para pensar, a gente tem de forma massiva, durante esse ano todo que se passou, desde o 8 de janeiro do ano passado, uma visão predominante. Foi tentativa de golpe. E a gente vê nos principais veículos de comunicação. A gente vê poderes da República também reforçando essa visão. E mesmo assim, com a imprensa e com estes poderes da República, nem 20% da população comprou essa ideia de que foi para dar um golpe. Porque golpe sem forças armadas, com o povo desarmado e sem um líder para colocar no poder no pós-golpe, simplesmente por mais que pudesse ter a intenção de golpe, seria totalmente inexequível. Inexequível. Porque parece que nem estilingue eles tinham, né? Então a maioria esmagadora da população não foi influenciada por esse ponto de vista. Aqui eu quero trazer alguns números dessa pesquisa que também me chamam a atenção. Vamos lá, vou pegar aqui alguns trechos. Para 59% dos entrevistados, a invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF, que já ocorreu também com movimentos de esquerda, procurem no Google, 2014, MST, invasão Praça dos Três Poderes, invasão STF. Em 2017, se eu não me engano, quando o Temer era presidente, eles também atearam fogo em edifícios do Ministério da Pesquisa no Google, tá? Então isso, infelizmente, não é incomum no Brasil. Então, voltando, para 59% dos entrevistados, né, essas invasões são completamente injustificadas. Concordo. Eu já achava uma bizarrice quando era a esquerda que fazia. Sempre repudiei. E continuo repudiando. Quer seja feita por pessoal de centro, de direita, de extrema esquerda, de extrema direita, não importa. Isso é injustificável. O percentual cresceu 6% em relação à pesquisa feita em 2023. E aqui é isso mesmo, pessoal. Tem que ser a maioria, tem que concordar que isso aqui é injustificável. Outros 15% disseram ser parcialmente justificada. No ano passado, esse número marcava 28%. Que bom que isso está caindo, porque eu acho que vandalismo não tem justificativa. Fanatismo político e polarização são as principais motivações por trás dos ataques, segundo a pesquisa Atlas Intel. 34,2%. Na sequência, vem fraude eleitoral, 20%, tentativa de golpe, os 18%, e manipulação de terceiros, 12%. Não entendi direito o que seria essa manipulação de terceiros, mas enfim. Durante a cerimônia, para relembrar o episódio, autoridades disseram em discurso que a manifestação foi um atentado contra a democracia. Não está tendo essa mesma reverberação dentro do povo, embora seja totalmente repugnante, reforço. Não temos que aplaudir vandalismo.
O episódio é tratado por integrantes do governo como uma tentativa de forçar um golpe de Estado contra o então recém-iniciado terceiro governo de Lula. Em geral, o discurso governista diz que as reações do executivo e do judiciário salvaram a democracia. Em seu discurso, para marcar a data, Lula disse que não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra o seu próprio povo. A esquerda sempre é bonita na retórica, né? Pena que na prática ele bajula os ditadores da América Latina, pena que na prática ele já ajudou no passado com o dinheiro do BNDES a financiar obras nas ditaduras, pena que o discurso é sempre lindo, maravilhoso, mas nem sempre tem respaldo com a realidade. As pessoas, os líderes que são referências do Lula, são deploráveis. Eu lembro que em 2006, quando o Lula já era presidente do seu primeiro mandato, ele disse que o até então vivo Fidel Castro era um mito vivo da história mundial, era um mito ainda vivo do mundo. Ele disse isso. O petista também afirmou que, caso a tentativa de golpe tivesse sido bem sucedida, o país estaria imerso no caos social e econômico. Aqui tem outros destaques da pesquisa que eu quero comentar com vocês. 80% dos entrevistados apoia a democracia como sistema político para governar o Brasil. E aqui não dá para falar que os outros 20% são bolsonaristas. Óbvio que deve ter, óbvio. Mas tem os que defendem o comunismo, tem os que defendem o socialismo, a ditadura do proletariado. Então, não se enganem. Aqui pode até ser que tenham muito mais esquerdistas, ultra-esquerdistas, do que propriamente bolsonaristas, dos mais exaltados. Tá? Então, isso também é um comentário, uma observação importante que não podemos desconsiderar. 42% acha que as punições aos invasores foi exagerada. 36% julgam que foram adequadas. Então, arredondando a grosso modo, um terço da população acha que as punições foram adequadas. 2/3 não concordam com isso. Isso também é uma informação importante. 52% acham que Bolsonaro é responsável pela invasão do Congresso. Se a gente pegar a margem de erro, então tá no 50-50. 50% do país acha que o Bolsonaro é responsável, 50% acha que não é responsável. Ou seja, qual é a leitura que eu faço? Esse movimento da imprensa, do consórcio e dos poderes da República de tentarem impor essa visão, colar o Bolsonaro com isso, não saiu da bolha petista. Porque se a gente pegar as eleições, ficou quase que meio a meio, né? Na margem de erro, não saiu da bolha esquerdista. Então, em princípio, não conseguiu influenciar quem não está na bolha. Isso também é uma leitura relevante. 52% acham que Bolsonaro deveria sofrer alguma punição legal e 53% acham que deveria ser preso e que deveria perder os direitos políticos. Então, na margem de erro, tá lá dentro daquela bolha que elegeu Lula. Então, não conseguiu influenciar a outra parte da sociedade. Meio que tá ficando elas por elas. Isso é uma leitura também bem possível desses números. O que, para mim, é péssimo para o jornalismo brasileiro. Eu entendo isso como péssimo. E eu acho que é por isso que boa parte das empresas que acompanham o consórcio, na minha leitura, querem um controle um pouco maior sobre as redes sociais. Por quê? Eles perderam completamente o controle da história. O controle das narrativas. E por que eu falo controle das narrativas? Porque hoje, infelizmente, eu sinto na imprensa mais militância do que um jornalismo verdadeiramente... Não precisa ser 100% imparcial, porque o ser humano não é imparcial, mas que busque a imparcialidade. E como eu não consigo ver isso, eu vejo a predominância da militância frente ao profissionalismo, isso é uma opinião minha, no meu ponto de vista, então, para eles isso é um banho de água fria, tá? No meu ponto de vista. Pessoal, é isso. Coloquem nos comentários o que vocês acharam desses assuntos, se concordam com as minhas observações. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações. E até o próximo vídeo.